Bom, gente, boa noite para todos. Nós estamos, então, iniciando o nosso encontro online, né, o nosso grupo de estudos. Aqui ninguém está para criticar ou ninguém sabe tudo. A gente está aprendendo, está construindo juntos os nossos diagnósticos da enfermagem, né? Como a gente conversou. Oi, Fabi, tu estás aí? Deixa eu ver quem a gente não viu ainda. Oi, Tudo bem, Júlia. Fabi? Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Eu peguei um dos teus exemplos aqui, Fábio, para a gente trabalhar, começar, né, uma discussão do que a gente está construindo e a opinião de todos. Lícia, tu está me ouvindo? Não sei se a Lícia está com o microfone. A Carol está ok, né? A Carol está nos escutando. A Adri também. Depois me avisa, Adri, quando conseguir enviar de novo, que daí eu vou lá. Enviei de novo no BA. Dá uma olhadinha. Agora veio, tem anexo agora. Tá, show. Obrigada. Ótimo, obrigada a você. Deixa eu ver quem as meninas que estão aí, e daí a gente pode começar apresentando, revisando, então, de quem está aí. Pode ser para o teu, Adri? A Fábia, eu sei que está aí também, né, Fábia? Desculpa, esqueci. Pode, Núbia, fica à vontade. Mérito maior é da Josi, tá? Boa parte é dela. Ela tem mais, enfim, acho que assistiu a aula ali completa. Eu tinha bastante dúvida ali no acesso do site, como eu te falei, mas final de semana e feriado, acabei mexendo bastante e consegui acrescentar mais alguma coisa, né? Enfim, depois comecei a gostar, daí tinha que parar, senão ficava só mexendo. É verdade. Depois que a gente começa e descobre as brincadeiras, a gente até gosta, né? Vocês estão enxergando, gurias? Sim. Eu só estava vendo um recado aqui das coisas. Eu vou tentar entrar pelo meu selo também, porque eu enxergo o que vocês estão enxergando. Mas acho que não. Bom, então ali está aparecendo, não sei se vocês, qualquer coisa vocês dizem se trancar, se acontecer alguma coisa. Então a gente está com os diagnósticos da tuberculose, HIV e sífilis. Tu quer ir falando deles, Adri? Das necessidades, então, ali é psicobiológicas, né? No subitem oxigenação, né? E vocês conseguiram 2 diagnósticos, a respiração prejudicada, tem o código, troca de gases prejudicada, o código, e 10 intervenções de enfermagem. Tu quer falando, Adri? Como tu achar melhor, Núbia. Enfim, pode, eu acho que tu tem mais experiência, talvez pode ir acrescentando, não sei. Da minha parte, tu pode ler. Tá, avaliar os temas, o status respiratório, utilizando o dispositivo de monitorização. Deixa eu ir para o meu grandão aqui, que eu enxergo melhor. Eu vou abrir o meu aqui também, qualquer dúvida que eu possa ficar acrescentar. pequenininho. Vamos ver se ele vai funcionar, porque ainda estou... respiratório, utilizando disposição de monitorização. Segunda intervenção, né, medir ou verificar movimentos respiratórios. Na oxigenoterapia, referenciar para a fisioterapia, avaliar a adesão ao regime terapêutico, avaliar a atitude face à doença. E assim ele continua. Deixa eu só ver. Eu acho que eu vou abrir também, eu acho que foi da FAB, que eu vi um jeito diferente para a gente discutir. Na nutrição, malnutrição, tem o número, o código, que é bem importante, e as intervenções que vocês fizeram. Deixa eu só ver. Núbia, uma Oi? ideia. De repente, a gente pode ir por partes, por exemplo, agora ali a Adri e a Josi que fizeram, que vão começar, quando se fala na oxigenação, elas apresentam o delas, o que elas, né, têm da oxigenação, aí pode apresentar a Fábio e a Fábio do barracão?
Sim, a Fábio do Barracão. É que Isso, a ela fez Fábio. um jeitinho diferente, por isso que eu pensei em mostrar o dela antes da gente começar a discutir, porque dentro das intervenções, se eu não me engano, foi a Fábio, posso estar enganada, mas ela fez. Deixa eu ver quem é esse da Carol. Ela fez um pouquinho diferente, que eu acho que é interessante a gente ver. Deixa eu Não, ver. porque daí eu pensei, daí cada um apresentava, tipo, o seu, fala do Aham. seu, a gente vê o que dá, e se tiver alguma coisa para discutir que não entra, porque eu tenho dúvidas, assim, de algumas coisas, e eu fiz essa parte da oxigenação também, daí eu penso que daria para já falar, por exemplo, 3, 4 que fizeram, né, das pessoas que fizeram, e daí a gente já discutir Uhum. a ideia, né? Eu acho que sim, Rose, mas deixa só a gente chegar num modelo para Ah, o modelo, tá, ok, modelos diferentes. É isso que eu ok. queria trabalhar um pouquinho com vocês, porque teve uma colega que mandou, tem que achar, que mandou para o paciente e para o usuário. Acho que fui eu, Núbia, porque. Só que assim, eu te mandei, nem fiz, nem digitei nada, porque, como eu coloquei para ti, a gente não se reuniu ainda, eu, a Cris e a Beth, então a gente estava construindo meio que separado até. Nem quero passar Isso. informações, assim, porque eu fiz uma coisa minha, eu ainda não consegui conversar muito com elas, assim, então foi só Mas, um. mas eu acho que a Fábio fez algo bem interessante da nossa última reunião. Não que esteja errado ou não, só para a gente chegar nesse patamar. Eu só não estou conseguindo compartilhar a tua foto, mas ela me mandou uma foto e, né, Fábio, que tu fazia dentro da intervenção o que era intervenção para o usuário e que era intervenção para o profissional de saúde. Isso é Então, porque foi uma sugestão, não, foi colocado, né, na nossa reunião aquele dia, né? Então eu tentei separar um pouquinho ali. Não sabia nem se estava fazendo da forma correta, que se era mais ou menos assim, mas eu tentei te mandar para ver se eu estava no caminho, mais ou menos, né? uhum. E eu acho que é interessante porque vocês lembram quem estava, né? Eu sei que a Adriana não estava, tinha pessoas que não estavam na reunião. Carol me ajuda também, né? Mas a gente, acho que no final a gente sugeriu isso de fazer a intervenção e depois a gente separar o que é para o usuário fazer, que ele tem que fazer, e o que é para o profissional. Talvez esses da Adri, que eu estava lendo aqui, eu acho que era mais para o profissional, né, Adri? Sim, Nubia, não pensei mesmo não pensamos, né, eu e a Josi, Uhum. nas orientações de paciente, né? Falamos, mas quando colocamos no papel, não pensamos dessa forma. Acho que o que a Fábio falou ali tá bem legal mesmo. Isso, porque daí agora a gente discute eles ainda, mas lembra que isso é um passo para a gente construir de um modelo que depois a gente siga, né? Se a gente vai discutir de detalhezinho, acho que a gente ainda tem que discutir um pouquinho o todo. E uma das coisas que eu percebi, gurias, é que a gente vai ter que fazer resultados da enfermagem, porque tantos livros, eu queria muito mostrar para vocês e ai, a Alice também está com a mão levantada. Alice, pode abrir teu microfone e pode falar, tá? Dentro desses livros, que eu tirei algumas fotos, tem todos eles, tem junto com o diagnóstico, já tem o resultado, que era uma das coisas que a gente estava meio discutindo, né? Que talvez esse nosso quadrinho, ele vai ter que entrar um item do resultado, né? Guria, desculpa, Pode pode falar, continuar. Alice. Não, que a Rosana, um pouco da gente falando e discutindo, eu acho bem legal, mas uma sugestão, tipo assim, que a gente vá nesse da Adri, a gente discuta as sugestões dentro do da Adri, porque eu acho que as prescrições são diferentes para cada item, não sei. Pode ir falando, gurias, pode abrir microfone, isso aqui hoje é uma conversa, como a gente chegar, eu acho que só nós chegar naquele modelo do que é fazer para continuar fazendo, né? O que a gente fez hoje, a gente pode discutir sim, eu acho que todos eles são muito bem-vindos, acho que todos estão de parabéns os que enviaram, assim, que deu para ver que vocês
foram atrás, e é bem por aí, né? A gente vai ter que ir mexendo, descobrindo e construindo junto, sim. Como que tu fala, Alice? Deixa eu entender, ver se eu entendi. Que, tipo, o diagnóstico da Adri envolve lá os casos dela, que vai envolver atenção básica, né? Da Rose, com certeza, vai envolver também vocês da atenção domiciliar. Não, tipo assim, o meu diagnóstico é esse, de repente o diagnóstico é o mesmo para todas, mas Ai, meu Deus, eu tô aqui dando janta que caiu tudo no chão agora. Tu quer dizer, Alice, que a intervenção pode ser diferente, né? Isso aí, que de repente, para a gente não misturar, de repente, o meu diagnóstico é esse, sim, é igual para todas, mas a tua intervenção pode não ser igual para mim, eu não sei se acaba não confundindo uma coisa com a outra, ou somando, que a gente possa contribuir, mas dentro daquele teu diagnóstico. Ah, tá, continuar naquele, porque dá, talvez lá do teu vai ter o mesmo diagnóstico, mas com outras intervenções. Então, a tua sugestão é a gente trabalhar e sugerir, olha, acho que dá para esse lado, se for para mim. Também é uma sugestão. Um pouquinho diferente do que a Rose sugeriu, né? Eu acho que sim, que o que a Rose colocou para a gente não ir também. Agora depois vamos rever todos os diagnósticos de novo, porque a gente trabalha os diagnósticos e as intervenções dentro daquilo que a gente está trabalhando. Isso aí. Vocês estão enxergando ele paradinho ou ele desceu? Ele mudou um pouquinho mesmo, Nubia, acho que desceu. Eu estou mexendo aqui porque esse sistema é um pouco diferente do que eu estava acostumado. Núbia, tem alguma possibilidade de aumentar um pouquinho? Tem. Só me diz o que vocês estão enxergando para eu poder me... Começa com atenção, porque daí eu tenho que ver se é a mesma coisa aqui. Isso, na primeira ali, atenção. Tá Atenção. Tá. Demais, né? Melhorou, gurias? Para mim ficou bom, assim. Dá para ler? Sim. Tá. Então eu vou subir, vocês estão vendo, acompanhando o subir da... Sim, então, agora voltou ao início, isso? Isso, na oxigenação. Sim, voltou ao início, Núbia. Agora tá bom. Tá, então tá. Vão comentando qualquer coisa. Então, dentro da oxigenação, vocês colocaram 2 diagnósticos. As intervenções são todas elas, avaliar a atitude face à doença, deixa eu ver se eu li algum referenciar para a física, eu já tinha lido, avaliar a adesão ao regime terapêutico, atitude face à doença, avaliar a evolução da resposta. Esses aqui são para os 2 diagnósticos, Adri, sim? Sim, Núbia. Essas intervenções entrariam nos 2, porque a pessoa que vai colocar, que é a Júlia não entrou, né? A Júlia ou Gabriel, então ele vai colocar necessidades humanas psicobiológica, oxigenação, diagnóstico respiração prejudicada com esse código e todas as intervenções. Essas aqui eu acho que, por enquanto, são todas para o profissional, né? Avaliar o status, medir. Então, entraria a nível profissional. A gente poderia fazer mais um itemzinho, talvez, se vocês quisessem, que é pro paciente em si, encorajar, técnicas, tudo profissional, pelo que eu estou entendendo aqui. Ensinar sobre contágio, ensinar sobre o regime de tratamento, providenciar a orientação antecipada da família, rasgar o uso de substância, droga, tabaco, e reforçar a adesão. Então, a Adri, a pessoa que vai colocar para respiração prejudicada,
todas essas intervenções para o profissional. Troca de gases prejudicada, todas essas intervenções iguais. É isso? Ou esse primeiro seria para o primeiro e os demais o segundo? Essa parte eu não sei te dizer, Núbia. Alguns mais para o final eu fiz, agora no feriado, e eu separei o diagnóstico com a intervenção conforme o número, sabe? Então, essa parte tá. eu não revisei tudo que a Josi fez, né? Então, realmente eu não tenho certeza se corresponde a primeira parte só a 1 ou a 2. Eu posso verificar, né, para te dar essa certeza antes de colocar. Me ajudem, gurias, vamos pensar junto. Respiração prejudicada, vamos pegar o ensinar sobre a doença. Troca de gases prejudicado, ensinar sobre a doença. Eu acho que até daria para os dois, né? Acho mas daí a gente... Mas dá para verificar para a gente não ficar muito tempo ali detalhando. Até se as meninas querem colocar algumas coisas diferentes, algumas intervenções, enfim, diferentes do que foram listadas aqui. Adri e a Josi não tá, né? Não. Ela não tá no grupo. Só para a gente entender ali, ó, todos esses aí foram vistos naquela CIP 2019? Isso, no site, tá? A gente procura direto lá no site. Isso, o que eu percebi ali, ó, referenciar tem, né? Encaminhar no site não tinha, né, Alice? Lembra que nós olhamos no finalzinho ali, quando acabou a reunião, a gente foi ali para meu computador, e o que eu percebi? Que nessa CIP ele tem encaminhar, que foi um verbo que a gente não tinha conseguido. Da CIP tem, só que ela diz que foi lá na CIP 2014, eu até botei essa foto para vocês, ela não foi de... E a gente 2019. Pode usar o encaminhar agora, por essa última? Eu acredito que sim. Então tá, porque salva muita gente o encaminhar. Essa aqui que a gente estava pensando... a gente estava pensando até nos testes, Adri, alterados, encaminhar porque a gente pode acrescentar fluxos, né? E não tinha o encaminhar naquele que a gente procurou. Isso. Sim, do teste do HIV, das hepatites, né? Isso. Sim, o encaminhar vai ser bem usado daí. Pode falar. A Sara está aguardando para entrar. Gurias, assim, o que eu penso, né, ali da CIP, enfim, quando a gente trabalhou com diagnósticos, a gente trabalhou, por exemplo, no hospital, que era NANTO, outras coisas, né? Mas um exemplo, né? O diagnóstico a gente tem que trabalhar conforme o código, sim, da CIP, né? Mas as intervenções que a gente vai fazer, sim, tem que usar o verbo lá, enfim, né? Mas eu acho que, como vai ser um protocolo para a Secretaria da Saúde de Bento Gonçalves, eu acredito que, como vocês podem encaminhar, nós, no caso, paciente para oftalmo, a gente pode, né, para psicólogo, tem uma lista. Pode. Então, a palavra encaminhar pode ser, sim, referenciada, eu acredito, né, Núbia? Mas é que na CIP anterior que a gente procurou, se tu jogava lá naquele site para a gente buscar as palavras, não existia, a gente tinha até encontrado uma outra palavra que desse para encaminhar, mas ia ter que encontrar alguma que fechasse com encaminhar, porque não tinha, e agora se tem o encaminhar nesse último, salva, porque é que nem tu falou, Rosi, encaminhar ao oftalmo, ao gineco, ao SAI, né? A gente usa muito isso. Sim, por isso que eu pensei, né? É como a gente falou, Roseli, não existia a palavra encaminhar, se tu olha só naquele do link lá, ele não tem. Que estranho que a Sara aqui não aparece para mim, ela pedindo para entrar. Pedi para ela sair e entrar, tentar de novo, porque não aparece. E ela já estava antes. Então, é um verbo que realmente, se tu olhar só lá, não aparecia, né? E agora, pelo livro, ele aparece, ele diz o ano que ele foi introduzido. Então, talvez naquele ali, eles só pegaram os de 2019, eles não pegaram os antigos. Mas eles não retiraram nenhum, então dá para a gente utilizar também.
E o bom é a gente botar referência, gurias, da onde a gente tirou isso, né? Então, há esses diagnósticos, essas avaliações, nós tiramos da CIP 2019 e 2020. Então, sempre botar da onde, porque daí a gente tem como justificar para alguém, se alguém nos questionar, da onde que nós tiramos, né? Isso, e a Tainá ficou de juntar todos os nossos diagnósticos, enfim, e escrever, né? Então, acho que é importante a gente colocar já a referência para depois ela também conseguir colocar ali, né? Uhum. Isso é bem importante. E eu acho que já dá para a gente fazer um item a partir de agora, talvez separar essas intervenções profissional e o paciente, né, o usuário, e já colocar um novo item como resultado. Tipo, o resultado sempre vai ser o diagnóstico bem que tu quer ter, né? E ele tá muito bom nesse livro aqui, ó. Ele já diz também, né? Quer dizer, nesse aqui. Sim, Eu tem que gostei ter, né, muito. Núbia? Uhum. Porque Só que senão não teria daí, o propósito de fazer o diagnóstico se a gente não vai fazer a intervenção e não vai medir o resultado, né? mas não tem planejado. Ó, agora a senhora. Ah, não, a Josiane. Não tem planejado, Rose e Gurias, dentro do prontuário eletrônico, né? Nós vamos ter que pedir para o Fábio não está, né? Para o Fábio colocar em algum lugar o resultado esperado. Não sei que lugar. E essa parte ali de ser, enfim, a intervenção do profissional ou a intervenção que o profissional vai orientar para a família ou para o paciente, como é que eu fiz aqui no meu, né? Eu coloquei, por exemplo, o diagnóstico, por exemplo, de espineia em repouso, né? Porque eu vou ir até o domicílio, vou atender no domicílio. Então, aí eu vou usar esse diagnóstico aqui. Então, eu coloquei tudo junto em itens, qual será, por exemplo, a parte que eu vou orientar e a parte que eu vou fazer. Tipo, por exemplo, avaliar a frequência respiratória do paciente vai ser o que vou fazer, né? Mas, por exemplo, orientar o posicionamento para liberar a musculatura abdominal e diafragmática, para melhorar essa respiração. Eu vou estar orientando, mas é uma coisa que ou o paciente, né, se ele é lúcido, enfim, vai fazer, ou o familiar cuidador vai fazer para ele. Mas o orientar é tu também. É só se ele teria que fazer, tipo, ser o cuidador, observar alguma coisa. Se tu vai orientar para ele, entra no teu, Rose. É o que, tipo, a criança com febre, o cuidador ou alguém, o responsável. O cuidador seria o monitorar, Núbia? Tudo que tu colocar de verbo, que é tu que vai ter que fazer, ou orientar, ou falar, ou esclarecer, ou medir, ou pesar, é teu. Tá, mas o que entraria, tipo assim, o que entraria para o paciente, para o usuário, dá um exemplo, assim, ela orientou observar o movimento respiratório, o que seria para ele? Monitorar isso? Esse que tem aqui, tipo, encorajar a técnica. Registrar pressão arterial no domicílio? Se é ele que vai fazer no domicílio, familiar ou responsável a registrar ou a mudar de decúbito 3 vezes ao dia, medicar se piora, levar para uma urgência se piora. Mas eu posso usar o verbo. Se tu usar o verbo, que é tu que tem que fazer, sempre tem que usar verbo. Independente para quem é. Não, mas não, tá, essa é a minha dúvida. Para o paciente também eu posso usar o verbo, né? Tu tem que iniciar com o verbo. Só tu vai dizer que é para ele, no caso, né? Não vai ser tu que vai orientar ele, o profissional que vai orientar. Ele vai fazer... Registrar DGC, por exemplo, na gestante, após... Em domicílio, que tu percebe que é para ele, que não vai ser tu que vai estar lá fazendo. De repente tem que estar o registrar ou monitorar, e no finalzinho no domicílio, algo assim que dê a entender melhor, de repente. Ele tem que ficar claro para quem lê, porque quando vocês abrirem esses diagnósticos aí, tipo de troca de gase prejudicada, vai aparecer todos o que os outros grupos também botou na intervenção. Então tem que ficar claro na hora para a Júlia e para o Gabi fazer o que é para o paciente e tudo. Isso a gente ajuda depois e verifica em conjunto. Agora, hoje, sim, seria assim, o início do introito, né? Não, vamos ver
se fazer a coluna já separando para o usuário não. Tenho dúvida se esse é para o usuário não. Quando eu e a Júlia começamos a colocar, e tinha isso, ele ia para os dois, né? Ele foi igual para os dois. Tipo, se a criança tem febre, por exemplo, é o cuidador, o familiar, o responsável que vai verificar e acima de 30, sei lá, de 38, medicar no domicílio. Então, alguma coisa... É um exemplo só, tá? Mas que é claro que é para ele, não é que tu vai orientar para ele, tá? Daqui a pouco vocês acham que não precisa separar, aquele dia lá no final da reunião, a gente achou que ficava melhor separando, né? Daí foi o decidido pelo separar o que precisa, e na hora de colocar, o pessoal vai colocar já usuário ou profissional de saúde. Eu acredito, Núbia, que o bom seria no sistema estar assim. Por exemplo, se entrar lá a parte, vamos falar ali ainda da parte da oxigenação. O meu diagnóstico de espinéia em repouso, eu vou entrar nesse diagnóstico e vai aparecer vários itens, né? Talvez para um daqueles pacientes ali, eu não vou usar todos, então eu vou só, aparece todos, tanto que eu vou fazer, quanto que eu vou orientar para a família fazer, e eu só clico nos que eu quero, nos que Sim, vão ser. mas Em é lista, assim. tipo, mas não separado, pelo que eu estou entendendo, vai ter as intervenções separadas, é isso? As que eu vou fazer e as que eu vou orientar para o usuário? Quando tu não estava, né, Rosi? Quando tu coloca lá o diagnóstico e a necessidade humana, tu tem que botar a necessidade humana e que ele vai aparecer o diagnóstico. Então, se a Rosi colocou... tudo direto aqui. Alguém colocou que era o diagnóstico... Beth entrando, colocou o diagnóstico, a necessidade, apareceu o diagnóstico. Quando tu vai botar na tua ação, lá no SWAP, dentro do que tu vais fazer, na tua conduta lá, ele vai aparecer aquele diagnóstico já ali, aparece uma coluninha usuário com todos os que foi listado para o usuário, aparece uma coluninha funcionário e todos que foi. Tu só vai marcar num lado ou no outro, que no caso até agora tinha sido todos iguais, porque a gente não tinha feito essa denominação diferente. Mas a gente já viu na reunião que precisa ter sim diferente, porque daí tu vai marcar só o que o familiar vai fazer para febre em casa. E tu vai marcar só o que tu vai orientar, o que tu vai fazer, o que tu vai coletar fito, coletar isso. É só o que você... Quem é Júlia? Tá. Entendi. Ele vai aparecer já duas colunas separadas e tu só marca os que tu quer que tem a ver com esse paciente, tá? O resultado que a gente ainda não sabe aonde que nós vamos ver para ele colocar, mas vai ter que ter em algum momento. Pelo que vocês viram, quem estava na reunião, vocês acham que tem que ser ali no CIAP, junto com o CIAP, o CID, o diagnóstico? Resultado esperado? Porque depois eu acho que lá por último, depois ali, lá por último agora, não vai confundir. Depois das intervenções? Eu acho que sim, pensando no prontuário que a gente usa. Só que também tem que alguma coisa para a gente se ligar que na próxima vez que o usuário vem, para a gente olhar se foi alcançado ou não. Uhum. Galera bombando aqui. Deixa eles. Porque que sirva realmente da próxima vez a gente dá uma avaliadinha, né? Meu diagnóstico era tal, então tem que ser uma coisa que apareça na última, né? Quando o Fábio estava abrindo para nós, apareceu lista de problemas, né? Eu acho que ele não explicou isso para todos vocês, era bem interessante. E quando eles começaram a fazer, existe a lista de problemas. Então, tipo assim, era troca de gases prejudicada. Eu colocava só essa frase aí, só ia aparecer de todas as consultas que ele fez, todos os atendimentos que ele teve, só aquelas que tinham a ver com isso. Então, ficava fácil tu procurar dentro do prontuário. Né? Porque eu não sei, isso já é uma dúvida que eu tenho, assim, ó.
eu quero ver esse último diagnóstico qual foi, mas esse paciente foi na UPA, foi em 1000 e outros lugares. É fácil de tu achar, por exemplo, Licinea, se ele foi contigo e foi com 1000 coisas, tu localizar Sim, o último sim, diagnóstico? sim. No nosso prontuário, sim. Eu não sei o das gurias, mas no nosso é bem tranquilo. Carol, acho que não tem ninguém da urgência e emergência, né? O Núbia e gurias ali, o meu, como eu entro enfermeiro especializado, é bem diferente das gurias da atenção básica. Até hoje eu estava falando com o Fernando sobre isso, porque eu tinha que encaminhar uma paciente para o materno e eu não conseguia incluir na nova atualização o CID, e ele não me deixava finalizar, né? Então, aí eu estava pensando, Carla, assim, olha, vai ter essa mudança, eu acho que a gente vai ter que repensar nessas entradas, porque como o pessoal do CAPS também acho que entra como enfermeiro especializado, é um pouco diferente, é menos, né, é mais simplificado do que das gurias das unidades. Então, vai ter que rever isso também, né, depois, porque senão vai ter diferença, não sei como que eles vão fazer, né, claro que o Fábio deve ter mais noção disso, né, enfim, o pessoal da informática, mas para não muda e depois eu vou fazer lá, não vou conseguir porque tá diferente para mim. Mas tu aparece swap, Adriana. Sim, eu faço swap Parece. sim. Tá. Só não faço as outras partes do ESUS, alguma outra que tenha que eu já vi na parte entrando como enfermeiro, que tem diferença, né, das gurias lá, Uhum. em relação ao meu atendimento. No restante É, do meu atendimento. sim, sim. Mas se tu faz o swap, o teu não vai ter problema, né? O Ah, problema. E a gente descobriu bastante coisa também, depois falando da Carol, nesse meio tempo, né? Até da questão da CIP, acho que a Carol depois vai conversar também algumas coisas que a gente descobriu da CIP, que não é bem assim, né? Nós tínhamos um conceito bem ruim, né, Carol, da CIP, que a CIP era só médico e tudo, e não é bem assim, né, Carol? E se ela está me ouvindo, mas a gente estava lendo portarias e coisas do Corém, que CIP não é para médico, só tem vários profissionais que podem. Então já CID. aumentou. O CID, desculpa, estou falando CIP, né? CIP é só para A gente enfermeiro, usa, esquece. a gente usa CID em algumas situações. Lembra que a enfermeira lá colocou que a gente pode usar o CID desde que ele não seja um diagnóstico. A gente usa CID, por exemplo, para encaminhar a paciente para oftalmo. É o Z008, que diz outras, eu não vou lembrar o que diz, mas a gente usa CID em algumas situações. Uhum. Que é o enfermeiro que encaminha, ou era o Exato. médico. Não, nós Isso. enfermeiros. Tá. Então, assim, eu já baixei aquela minha guarda que eu tinha do CID depois de que eu li as portarias do Corém, né? Então, a gente vai aprendendo um monte com isso, né? Porque até então eu era Mas careca, dei conta. Lembra, pelo que eu li, desculpa, Rosi, pelo que eu li, é o Corém do Rio Grande do Sul que permite usar CID. Tem alguns Coréns de outros estados que mesmo esses não é permitido usar. A gente foi atrás quando nos falaram, vocês têm que usar CID, a gente ficou meio assim. E daí a gente foi atrás. Tem alguns CIDs que a gente usa e esses podem usar, mas pelo Rio Grande do Sul. a Núbia, lembra que tu quase me matou do coração, Núbia, um dia que eu falei que como não, às vezes não entrava nada da CIP, a gente colocava o CID que o médico colocava principal do paciente e tu me disse que não podia, eu disse, meu Deus, 3 anos fazendo isso, Uhum, agora o que eu faço? Fiquei bem preocupada, mas então a gente uhum. não estava tão errada não, né? Não, só que as orientações que a gente tinha não eram assim, né? Sim, Isso é várias sim. pessoas, né? A Carol foi atrás também essa semana, então evoluiu isso, né? Ela me mandou. Ah, Vília chegando. Me mandou o material, tudo, Rosa. Depois a gente pode compartilhar com vocês para a gente crescer juntos, né? Porque sempre ouviu várias palestras do Corém dizendo que não podia, não podia. Não é assim uma só, né? Mas acho que a gente tem alguns casos, tá? Não é bem assim também, né? Temos que ficar. Mas acho que nessa altura do campeonato, eu não estou querendo brigar por CID, onde tem que ser por causa da questão financiamento, nós vamos ter que continuar. Mas acho que agora nós vamos brigar pelo CIP, né? Que é o nosso mesmo, que é só nós. Quer falar, Carol? Abre teu microfone. Eu tô ouvindo muito baixinho.
Sim, ele só tá baixinho. Vocês estão escutando bem a Carol? Tu tá com o microfone? Às vezes o microfone resolve. Não estou ouvindo. Não, Carol, não tá dando para ouvir. O teu som tá muito baixo aí do teu computador. Antes eu ouvia bem. A Beth diz que não te escuta também. Mas, em suma, a Carol pode compartilhar, né, Carol, o que tu encontraste naquele material que tu me mandaste também ali do Corém, botar no grupo ali do Diagnósticos para a gente começar a ver, né? E a semana que vem a gente vai para o Corém de Caxias com o pessoal da urgência e emergência, porque eles também estão questionando que lá não tem swap na urgência e na emergência, e o Corém também solicitou, né, que tenha todo a SAI, né, que tenha o processo de enfermagem, com diagnósticos, com resultados, com intervenções, etc., né, porque dentro do que eles exigiram é difícil naquele prontuário deles, né, então nós vamos pessoalmente lá para resgatar isso. Então, assim, a gente está aprendendo, né, Rose? Então, assim, eu peço desculpas pela forma que eu falei antes, mas até eu vi essa do Corém, para mim, CID era categórica, eu não posso fazer, eu não posso até repetir alguns que já estejam usados, mas a Carol usava pela primeira vez, né? Acho que melhorou, Carol. Oi, estão me escutando? Agora bem. Sim. Eu tive que colocar o fone de ouvido aqui. Sim. E meu fone tá tudo cheio de nó, olha só. Não, lembrando sobre o CID, né, que foi detalhe que eu fui pesquisar até justamente por causa aqui onde eu trabalho lá, né, no CAPS. Na verdade, acho que os 3 CAPS utilizam o CID, né, para poder fazer aquela atenção psicossocial, né, que a gente faz ao paciente, que a gente recebe. Aí, pesquisando, aí que eu vi que tem uma portaria de 2016 que fala, né, que o CID, na verdade, ele é como é que a gente pode dizer? São terminologias utilizadas para classificação internacional de doenças, né? E podem ser usados por diversos profissionais da saúde, não só médicos, mas enfermeiros, nutricionistas, psicólogos e assim vai. Só que na outra portaria de 2015 eu encontrei que, por exemplo, assim, o que a gente não pode? Claro, a gente não faz prescrição de medicamentos. Então, a gente nunca pode colocar, por exemplo, um CID numa prescrição de medicamento ou encaminhamento médico, digamos assim, de exames, né? De exames ou encaminhamentos para consulta com outros especialistas. Mas igual eu fiquei meio na dúvida, sabe? Né, quanto ao CID. Só que, claro, me acalmou por um lado, porque agora eu vi que eu posso igual utilizar no atendimento aos pacientes, né? Para colocar na primeira consulta que é feita ao paciente no CAPS. Todo mundo me ouviu? Sim. Isso. Tem alguém de mão erguida, Rose? Vou seguir as mãozinhas aqui. Tu quer falar, Rose? Tá com a mão erguida? Não, minha mão não estava, acho que erguida, mas vou falar. Então Eu sempre aperta ali na mãozinha porque tá clicado. apertei. Isso. Tá. Sempre achei muito estranho essa história, porque, por exemplo, a fisioterapeuta que trabalha comigo, para ela não aparece, tipo, essa parte ali de CIP, enfim. Para ela conseguir fechar a produção dela, sempre pede para confirmar o CID, né? Então, ela usa o CID, a nutricionista também. E aí, por isso que eu sempre fiquei meio assim, porque eu pensei, mas eu não estou dando um CID para o paciente, eu só estou confirmando o CID que já está descrito pelo médico, né? Então, eu sempre fiquei nessa dúvida aí. É que a atenção secundária, né? É diferente. Mas, Carol, isso que tu falaste que não pode encaminhar é o que a Alice estava falando, que eles colocavam CID para encaminhar para oftalmo, então ele não está fechando Mas a gente alguma usa coisa. Não, a gente usa o CID para encaminhar. Na verdade, eu só não lembro o que diz no CID. Se alguém tiver ali como pesquisar, porque eu tô sem nada, é o Z008, é outras referências. Ele não tá dando diagnóstico de nada, ele só tá dando um CID ali de alguma coisa mais geralzona, sabe? E o nosso prontuário não aceita. E esse CID foi nos dado pelo pessoal da Inovadora. Ele é campo até obrigatório para encaminhar.
E na época eu lembro que a gente pesquisou. O que tu não pode, por exemplo, encaminhar ao oftalmo, que é o que a gente pode por protocolo, e tu dar um CID de catarata, por exemplo. Isso não pode. Ou ao ortopedista, que nem a gente encaminha e dá um CID de trauma. Isso a gente não pode. A gente tem que usar esse 008 que eu não Esse não entra como exames gerais aqui, Lice, que eu procurei e encontrei. eu acho que Outros sim. exames gerais, isso. Tá, lembra porque diagnóstico de doença a gente não pode dar, então a gente tem que ter cuidado, por isso que o Corém sempre batia fundo, né? Então, alguns devem de dar, mas a nutrição, a fisioterapia, eles não têm um chip que nem nós, ou NANDA que nem nós, né? Então, nós estávamos até questionando isso. E dali, quando a Carol traz, são terminologia de outros profissionais que podem usar, né? Mas, em suma, então, em alguns casos pode, ok, podemos já diminuir um pouco o nosso estresse, mas acho que nós temos que nos qualificar em CIP, né? Que essa é a nossa função nesse momento, né? Para conhecimento, Núbia, para não levar susto, a gente usa esse Z008 para encaminhar oftalmo e traumato, e do pré-natal, que é o Z76.8, se não me engano. É os 2 CIDs que nós da atenção básica usamos. Tá, até confere ali se tu puder, Carol, esse outro da gestante, para a gente ver se ele não é diagnóstico de doença, tranquilo, né? Mas só cuidar se a gente vai fazer diagnóstico de doença, que daí a gente pode ser acusado. E qual que é esse que a Alice falou mesmo? É o do pré-natal masculino, Carol, Z76.8, se não me engano. 76.8. Eu lembro que eu utilizava na atenção básica mesmo. Vamos ver aqui. Eita, memória boa, hein? Gostei de ver. Z7608. O Z78.6, alguma coisa assim. Não tá tão boa Eu a lembro memória. que tem alguma coisa. Eu lembro que é algo assim mesmo. Mas não é diagnóstico, Núbia. Ele dá um negócio geralzão também, assim. Olha só, eu achei que se for 76, por exemplo, o ponto 8 que ele não puxa 08, tem assim, contatos com serviços de saúde por outras circunstâncias especificadas. Esse mesmo. Tá, então esse mesmo. Isso. Vamos a CIP, Núbia. Vamos lá, vamos voltar. Adri, assume aí, vai para nutrição. Agora que eu resolvi comer uma bergamota, tu me manda falar. Tá, eu até tu acabar a bergamota eu falo. Então, eles viram malnutrição, avaliar adesão à dieta, vamos pensando juntos, é do funcionário, do profissional ou é do coach, né? Por enquanto, profissional, né? Avaliar atitude face ao estado nutricional. Quem faria esse profissional de enfermagem? Enfermeiro? Avaliar capacidade para alimentar-se, ok. Avaliar capacidade para preparar alimentos. Avaliar deglutição, ensinar sobre nutrição. Ensinar família sobre o regime dietético. Para todos o profissional, a meu ver. Eu só fiquei um pouco com medo desse avaliar capacidade. Não, avaliar atitude face ao estado nutricional. O que vocês acham, gurias? Adri, tu tem Nutri lá? Não mais. Não mais. Tinha? Sim, até 2017. Porque com certeza a nutrição vai aparecer para todos vocês, né? Quase todos. Podem falar. Quem estava falando ali? Eu não sei se é esse que tu questionou, enfim, mas acredito que é para avaliar o comportamento dele, né? Frente ao estado nutricional, enfim, ao que ele se encontra, não sei se peso, turgor da pele, algo assim. Não sei se está relacionado a isso. Mais ou menos por aí. Dentro da nutrição. Sim, depende desse olhar. Eu só fico pensando assim, tá, Adri, esses aqui tem que ser algo que feche com as coisas. Daqui a pouco, botamos um que tá bonito no coisa, mas fecha com a realidade de vocês lá,
da Adri, depois fechou. Fecha com a de vocês no outro, se alguém botou nutrição. Eu até não tinha colocado esse, Núbia, mas pensando para nós lá, ele poderia fechar, né? Eu não tinha colocado nutrição. Esse aqui poderia fechar, com certeza, para os pacientes lá, do CAPS AD. Uhum. O que eu fico só pensando assim, estado nutricional para nós não envolver no serviço da nutricionista. Capacidade para alimentar-se, as fono dizem que quem tem poder de dizer se pode dar ou se não pode dar, ou se botar sonda ou tirar sonda, é a fono. Então, só nesse sentido para a gente não... Só se a gente muda ali, porque às vezes eu tô pensando na atenção básica, voltando lá pro idoso, de repente, se ele consegue se alimentar sozinho, não sei. Uhum. Eu acho que esse é o objetivo, né? A gente dá umas questionadas, umas conversadas e ir saindo. Daqui a pouco tá perfeito, deu, daqui a pouco tem uma sugestão na opinião de vocês. Eu vou buscar uma água, pode ir conversando. Eu coloquei, gurias, dentro da nutrição, para mim, entraria alimentação por si próprio prejudicada, que é quando o paciente não consegue se alimentar, né, com a mão dele. Apetite positivo, aí capaz de se alimentar, de alimentar-se, falta de apetite, ingestão nutricional prejudicada e sobrepeso. Eu coloquei esses aí, esses diagnósticos, que é pensando na minha realidade. Eu fui tudo colocando conforme a gente vê que pega no nosso dia a dia, né? No Melhor em Casa. Aí eu coloquei esses aí, por exemplo, porque alimentação por si próprio prejudicada, quando ele não consegue se alimentar com a própria mão, que a gente tem casos de pacientes, às vezes com alguma sequela de AVC, com um acidente, alguma coisa assim. Aí eu coloquei as intervenções, por exemplo, orientar a família a ofertar alimentação ao paciente, porque às vezes eles dizem que não querem, então ofertar seria dar na boca, né? Estimular a alimentação com adaptação de utensílios, talheres, então a gente às vezes orienta não usar os talheres aqueles retos, tem uns em curva, tem como fazer, a gente mostra fotos, enfim, de como dá para usar. Coloquei também orientar a família cuidadora a manter a rotina e horários para alimentação, porque aí como ele não consegue se alimentar, às vezes eles acabam não tendo um horário para comer de rotina, né? Isso também prejudica. Aí eu coloquei avaliar a capacidade de deglutição do paciente. Aí, claro, sim, é a fono que avalia, mas se a gente tiver no domicílio, a gente pode pedir, sim, para o familiar, então dê alguma coisa agora, vamos ver, né, como é que ele vai. A gente acaba ensinando a família, alcança a fruta, em vez de dar na boca dele, dá na mão dele, vamos ver se ele consegue levar, e vai, sabe, estimulando, na verdade seria estimular, né, e botei também que assegurar que a pessoa faça as refeições no mesmo ambiente da família, em local agradável, sem muitas distrações. Porque a maioria no domicílio, quando eles já têm essa dificuldade de se alimentar, às vezes nem levam para a mesa. Acabam servindo o alimento ali no quarto mesmo, ou no sofá, sabe? Não junto com a família. Então, eu coloquei esses conforme eu penso na realidade. Agora, eu não sei se estão certo, né, Núbia? Essas palavras que eu utilizei. Tu viste que tu usaste ensinar, avaliar deglutição do paciente. A Adri botou avaliar deglutição. É isso que nós temos que pensar. Ele avaliar deglutição serve para as duas? Se botar deglutição do paciente, do usuário, sei lá o termo que nós vamos usar, serve para as duas? Porque daí, quando ela for pegar os teus para colocar, esse já vai aparecer. Uhum. Se ele estiver dentro do mesmo diagnóstico, né? Dentro da nutrição. Então, vai aparecer nutrição, malnutrição. Tu colocaste qual diagnóstico, Rosi? Eu coloquei o de alimentação por si próprio prejudicada. Que é quando ele não consegue se alimentar por algum fator ali, que ele não consegue levar o alimento até a boca. Às vezes, vamos supor, um que tem Parkinson, que tem os tremores. Nesse sentido. Dentro da nutrição, é que como a gente não está enxergando, tu usaste esse diagnóstico com todas aquelas intervenções, isso?
Não, Ou eu mais é usei um? esse diagnóstico é nessas intervenções aqui que eu falei agora. Depois Tá, eu usei também capaz de alimentar-se, que é quando consegue alimentar. Daí eu tá. coloquei orientar alimentos diversificados conforme padrão social, porque existem opções, mas a gente tem que sempre ver o padrão da família, né, do paciente, se tem condições de adquirir coisas diferentes, estimular a ingesta através de pratos coloridos, que é coisas que a gente faz, né? Ofertar acompanhamento nutricional. É claro que todos os nossos pacientes eles são acompanhados pela nutricionista, né, que nós temos no programa. Mas aí eu já pensei se ofertar acompanhamento nutricional pode servir para vários, porque se na unidade, por exemplo, tem Nutri, né, o enfermeiro pode estar ofertando esse acompanhamento. E essas Aí, palavras, Rose, tu tiraste da CID 2019, da FIP 2019. não, Das intervenções, eu não peguei, eu só peguei os diagnósticos. Eu achei que as intervenções a gente tinha que construir conforme a realidade. nós Então, podemos construir sim, mas as palavras têm que estar lá. é Elas que têm que eu ser dentro daqueles eixos, né? Uhum. Mas não esse abri, sabe? avaliar a deglutição veio de lá, né? Josi, tu Uhum. entrou, né? Tu tá escutando? Ou a Adri, não sei quem fez esse aqui da nutrição. Só para a gente ver a fonte que foi tirado, porque serve para Rose. Então, só temos que verificar, Rose, porque Uhum. a gente vai adequar, sim, a realidade, mas tem que ser dentro das palavrinhas Uhum. aprovadas, né? É esse detalhe também nas intervenções e também no resultado esperado, né? E sempre que a gente for construir com palavras soltas, a gente tem que pegar o que preconiza, né? A atitude e julgamento ali, foco e julgamento é o diagnóstico, se a gente for construir um. E a ação sempre tem que ter ação, nunca pode ter julgamento, e daí pode ter local, pode ter todas aquelas ali. Mas dentro daquelas ali, a gente tem que olhar nessas 4.000 e poucas palavras, como é que eu vou dizer assim, já validadas, tá? Uhum. Daí a gente só pode botar o centro de referência materno-infantil, a gente vai adequar eles, o local nosso, Uhum. mas o básico ele tem que ser o que existe. Daí a gente vai fazer como se fosse no evidenciado da NAMBA, né? Que daí a gente bota conforme MC, conforme faz a nossa, como é que eu vou dizer? Faz para a nossa realidade, mas o básico Uhum. das palavras, do verbo ali, ele tem que estar lá. Por isso que a gente falava que o encaminhar não existia lá. E a gente estava indignado, né? Porque a gente tem um monte de encaminhar. Uhum. Mas é bem por aí. Acho que tu está fazendo tranquilo, né? Vai ajudar, com certeza, a nutrição ali. Tem mais alguém que usou nutrição que está aí, só para a gente... Algum outro exemplo? Não? Vamos seguindo, então. Hidratação adequada, tem esse código aqui. Avaliar a adesão ao regime de líquidos, gerir hidratação, orientar sobre a terapia de líquidos ou hidratação. Uhum. Tem alguns, depende de onde a gente tirou, do manual, do código, do artigo, de alguma coisa, ele bota isso, né? Ou tu usa orientar sobre terapia de líquidos, ou tu usa sobre hidratação, né? Ele tem os sinônimos para a gente ver qual fica melhor também, né? Regulação térmica prejudicada, né? Dentro da regulação térmica, avaliar a evolução da resposta, encorajar repouso, gerir medicação, promover termorregulação positiva e monitorar. Temperatura corporal. O monitorar temperatura corporal aqui pode ser dentro do familiar, né? Dentro do usuário. E eu acredito que quase sempre nesses diagnósticos tenha que ter algum de encaminhar ou levar para urgência, retornar à unidade, sempre tem que ter uma coisa que vocês orientam que se piora do quadro, ele tem que procurar tipo a UPA, serviço de urgência, que daí tu não disse é pronto atendimento,
Zona Norte, se é UPA, se é SAMU, chama SAMU, sei lá, mas sempre aquela frasezinha, eu acho que nos respalda do que a gente sempre quase vai orientar, né? Se não melhorou, se teve piora do quadro, retornar à unidade ou procurar o serviço de urgência, né? Ou retornar ao serviço. Acho que essa é um padrão que a gente tem que botar nesses básicos que pode, né? Se ele estiver em casa, ele vai só monitorar a temperatura. Mas se ele encontrar uma temperatura elevada, o que ele faz? Né? Acho que dá para incluir mais alguma coisa aqui, Adri, nesse sentido. Sim, O que vocês acham? Acompanhando o teu raciocínio. Tu conseguiu chegar no meu raciocínio, porque às vezes eu posso estar errada também, né? Uhum. Eu Sim. acho que sim, porque no caso da atenção básica é quando a gente atende criança, às vezes tu tá medicado e a criança não melhora, às vezes o antibiótico não resolve, a gente sempre orienta a retornar, às vezes no caso até de puericultura, retorno em 30 dias, no caso da gestante, retorno em 30, em 15, em uma semana, pressão alterada, a UPA se necessário, a gente usa muito isso, eu acho que tem que ter sim, Lúbia. Porque daí nos protege, né, gurias? Fica aquela coisa que a gente vai falar e vai lembrar de falar também, porque, não, ninguém me disse nada. Não, foi dito sim, tá aqui. Né? Também nem nos casos não só nos casos de urgência, assim, mas também nisso do pré-natal. Ela precisa retornar para sua consulta de pré-natal. A criança precisa retornar para sua puericultura, né? A gente já tá ali salve, ó, eu te orientei. Mas tu fala, Núbia, no sentido nessa parte da orientação que a gente vai entregar para o paciente, né? Isso que tu tá falando. Porque aí, por exemplo, essa monitorar a temperatura corporal e todas essas outras orientações que a Alice também tá falando, são as que a gente vai entregar para o paciente, né? Eu acho que nem tudo tu vai entregar, né, Adri? Eu acho que as tuas principais... né? Tá, entendi. Porque acho que o entregar já é um passo que nós vamos dar adiante conforme cada caso. Deixa já registrado, já imprime aquela parte ali para ele ficar mais... Nesse momento, né? Se teve piora, tu orientou que ele tá. Então, eu tenho que ter aquela opção para poder marcar, né? De ir num serviço de urgência, de retornar ao serviço se piora do quadro. Claro. Né? Sim, a gente tem isso também em todos eles, né? Tem paciente que chega debilitado em todas as patologias, né? E começa com a medicação, tem que retornar. Independente de TB, HIV, também tem paciente ruim que precisa retornar, às vezes, de semanal, né? Ou quinzenal. Então, como dentro das nossas orientações, o retorno se necessário. Alguns, eu vejo assim, alguns lugares que fizeram, eles botam retorno conforme o protocolo da saúde da criança, de puericultura, então eles dão específico se daqui uma semana, do que é 2, do que é... Porque daí fica o geral, mas baseado no protocolo que o município tem, né? Núbia, e só lembrando, gurias, no prontuário eletrônico ali, depois dos diagnósticos ali, das intervenções, tem um quadrinho que aparece nota, que se a gente achar necessário que não tenha algum dessas intervenções, algum lembrete importante, a gente pode estar escrevendo ali, ele não é totalmente fechado. Bem lembrado, Ulisses, porque se faltou, daqui a pouco vocês começam a perceber, a gente vai fazendo e vai também adequando, né? Tem que toda vez escrever isso. Não, então vamos colocar essa frase lá, né? Ou esse principal. Então a gente vai ser um processo que nós vamos trabalhar aqui assim por um bom tempo, né? É uma coisa fechada que nunca mais. Bem lembrado mesmo. Aprendizagem, educação e saúde, disposto ou pronto a aprender. Esse aqui eu gostei. O dado eu não tinha visto, né? Então é novidade agora, né? O das gurias eu já tinha dado uma olhada. Avaliar a disponibilidade para aprender, facilitar a aprendizagem, educar, ensinar sobre a doença, ensinar sobre contágio, providenciar material educativo. Providenciar material educativo. O que vocês queriam dizer aqui, meninas? Sim, na testagem, né, tu pode estar entregando um material informativo para o paciente, né? Tá, no sentido de dar para ele. Isso aí. Avaliar ensino e avaliar capacidade. Esses diagnósticos, assim, meio amplo, disposto ou pronto a aprender,
ele tem que ser, que eu brincava sempre que nós temos que ter uns chaves daquela paciente que só veio, sei lá, fazer uma revisão, um check-up, alguma coisa assim, né? Que sejam os diagnósticos que às vezes tu percebe ali, mas não tem nada específico ali. Alguns amplos também, né? Tipo um guarda-chuva que, não, nada específico nesse momento. Todos os outros diagnósticos já foram trabalhados. O disposto a aprender se a pessoa vem para... Então, educação em saúde é bem interessante, né? Isso aí. Eu posso usar esse, Núbia, para o paciente que venha aprender a usar a insulina, por exemplo? Eu acho que sim. Uhum. E tu pode acrescentar alguns itens aqui especial do teu, no caso, né? Copiar ele, copiar o diagnóstico e só colocar algumas orientações especiais, né? Ensinar sobre a doença, ensinar sobre o uso da insulina, algumas coisas específicas que aí a gente vai ver, ou deixamos no geral, ou botamos... Teria que ver com as meninas que ficaram com a parte do hipertenso e diabético, depois juntar com esse da Adri. Uhum. Não. Opa. Atenção prejudicada, apoiar o processo de demanda de decisão, obter dados sobre atitudes de relação doença. Uhum. Agora a gente está fazendo um geral, né? Porque a gente não está com a CIP junto, olhando, verificando, tal, assim. Ó. Mas para a gente ter o fato de ter um número ali, que é bem interessante. O que são esses asteriscos? Deixa eu ver. Que alguns têm um asterisco. Asteriscos é referente às necessidades psicossociais e psicobiológicas. Eu fui dividir isso. Tá. Então eu já percebi religiosa, psico... tem lá no final. Psicobiológica, psicossocial e psicoespiritual. Tá, já entendi. Isso aí. Então, entre esses aqui, lá no diagnóstico a gente vai escrever e vai botar do lado de estar psicossocial, tracinho, autoimagem, por exemplo. Ele vai aparecer isso aqui quando vocês botarem necessidades. Se vocês souberem só psicoespiritual, é que tem bem pouquinho, né? Só tem ali da questão religiosidade mesmo, essa parte aqui, ó. Então, ela é bem pouco usada. Falou em religião, espiritualidade, é ela. Psicossocial e tem razoável, e a psicobiológica é que mais tem, né? Porque vocês podem usar essa palavra e daí vai vir esses, ou vocês já podem botar aquela. Então, para procurar na hora da necessidade. Conforme a necessidade, vai aparecer todos os diagnósticos que daí vocês vão escolher. Para botar mais de um diagnóstico, vocês têm que botar salvar ou acrescentar, ou não me lembro bem a palavrinha, gurias, mas tem que fechar ele para poder abrir outro, tá? Tu não pode fazer uma necessidade e vários diagnósticos. Uma necessidade e um diagnóstico salva. Uma necessidade e um diagnóstico salva. Não precisam se preocupar em muitos, né? A gente pensou o grande básico e, no máximo, 3 diagnósticos, mesmo que tenha 20 ali. Mas eu tenho que ter orientação para todos eles, né? Então, para a gente também não ver qual é o principal naquela consulta daquele momento, né? Mesmo que tu saiba que vai ter que trabalhar sexualidade depois, a aceitação. Deixa eu voltar ao meu estado. Aqui a gente já fez, né? Atenção prejudicada, eu já li. Participação, capacidade para participar do planejamento do cuidado, bem interessante. Facilidade e capacidade, facilitar a capacidade para participar do planeamento dos cuidados, facilitar a capacidade de família para participar do plano de cuidados. Ok, aí, gurias, posso seguir? Esse terapêutico aqui, adesão ao regime terapêutico, avaliar adesão ao regime, facilitar o acesso ao tratamento, regir regime medicamentoso, ele é bem bacana, né? Porque isso vai entrar no diabético, vai entrar no hipertenso, vai entrar no câncer, vai entrar na gestante de vários dados.
Meninas, eu vi que a Sara estava com um problema. Apareceu uma mensagem para mim que ela está usando um e-mail que não é permitido. Eu acho que ela foi por um e-mail que não permite. Às vezes acontece isso comigo também, não consegui entrar e eu troco. Eu acho que ela não estava usando o Gmail. Daí talvez não consiga entrar. Eliminações, condições fisiológicas prejudicadas, sob condição, orientar a eliminação, promover a eliminação urinária eficaz, promover a eliminação intestinal eficaz. É bem como ele coloca, promover a eliminação urinária, vírgula, eficaz. Então, ela colocou uma ação, o que era, né? E o eficaz era... deu uma qualidade para essa ação. Sexualidade, comportamento sexual problemático, falta de conhecimento sobre comportamento sexual, obter dados sobre gerenciamento, gerenciar, educar. Esse aqui também, né, vai aparecer para vários, eu acho, talvez vai ter outros aqui, diagnósticos que aparecerão para toda a turma dentro de sexualidade, né, acredito. A aceitação, eu vou passar rapidinho, tá? Autoestima, também, acredito que vão ser vários. Sono e repouso, também. Aqui dentro do sono e repouso, privação de sono, risco de sono prejudicado. Privação de sono. Aqui nós estávamos discutindo, eu acho que foi com a Fábio. A Fábio estava com problema no áudio dela, né, pelo que eu vi. Sobre a questão da insônia para usar a auriculoterapia. Oi, Núbia, agora... Tu consegue? Sim. Né, Fábio? Eu acho que esse aqui do sono e repouso... Isso, eu estava até observando, ele tem algumas coisas, assim, não muitas, mas que a gente pode aproveitar para os nossos, assim. Tá bem interessante. E a da insônia, realmente, até comentei com a Beth ali, que a gente poderia incluir, tem que falar, e até peço desculpa para a Diana, que eu não comentei dela, porque ela foi inclusa depois no nosso grupo também, a gente tem que conversar também com ela, mas eu achei que é bem interessante mesmo colocar insônia, né? É uma coisa que a gente trabalha. Só para vocês saberem, né, porque não vai dar tempo da gente olhar e analisar todos hoje, acho que esse aqui vai ser o exemplo, mas a Fábio também estava discutindo, assim, que a gente entrou assim, ó, dentro das PICs, e hoje a Ilse cobrou que nós temos que ter já o planejamento das PICs do ano que vem, que 25% das unidades, como é um indicador do Estado, tem que estar fazendo PICs, gurias. Então, a gente até estava listando o nome de enfermeiros que fazem, né, para a gente ver se nós chegávamos aos 25% ou precisava mais. Então, a gente pensou assim na Alice, pensamos na Fábio, pensamos na Vilhas, que faz também, na Angélica, na Beth. Quem eu estou esquecendo, meninas? A Cris. A Cris. A Pri. A Priscila também. A Eu não sei se Priscila. entra. A Rose. A Rose, a Pri e a Rose não entram como atenção básica, né, nos 25%, mas daqui a pouco, sei lá, o que a gente pode pensar, né? Eu também me proponho, para ela que até daqui a tempo mais eu aumento 2 turnos meus para fazer, se precisar ter mais unidades também. Núbia tem ali no Zona Sul, eu sei que tem psicóloga também que faz, e Zona Sul é atenção básica. Tem a Sara, nossa psico, faz também, bem lembrado. Ótimo, e tem que ver aonde tem a elas Andréia vão. também. Tem umas ali, físios, né, também, eu acho que Isso. fazem. Então... a físio minha também faz. Ai, me ajudam nisso daí, para a gente pensar em que lugares. Lembra que o Rafa foi também, o Rafa... É verdade, o Rafa também
fazer. Então, nas unidades básicas, né, nós temos que ter esses 25% e já temos que começar, pelo menos, a aparecer lá dentro do como feito, né? Tem que pensar algum turno daqui a pouco, nos organizar, ver o que é viável, o que não é, onde não pode, para a gente ajudar para entrar, porque já precisa ter. E daí a Fábio veio me dizendo o que pensaram em fazer nos diagnósticos. Eu queria até a opinião de vocês, que eu achei bem interessante. Foi a dor, né, que era a principal, que o ambulatório nosso só estava trabalhando sobre a dor com pacientes, e funcionários a gente pegava qualquer intenção, mas daí ficou, me ajuda, Fábio, dor, Sim, a dor, ansiedade, enxaqueca, isso, a enxaqueca, a insônia. A insônia, que daí foi a sugestão. A Beth falou ali do tabagismo também. O tabagismo, bem lembrado, Beth, porque o tabagismo é o de grupo, né? Então temos que ter também ações individuais ou ações em grupo, né? Então, o tabagismo funciona muito bem em grupo, né? Até grupo de saúde mental também, porque dentro dos indicadores vai ter bastante coisa de saúde mental nos indicadores do Estado. Então, grupos de saúde mental vai ter que ter, daqui a pouco dá para pensar, né? Grupo de autoestima, alguma coisa ali, e não só contar com a gente, né? Pegar esse pessoal todo que também é capacitado, né? Adri, eu ainda não viu que do Estado tem as DOTs também. Desculpa, Licineia, eu dei uma desligada aqui na cabeça. Nas do Estado tem as DOTs, que entra um dos indicadores, né? O tratamento sim, da tuberculose, né? É. Sim. TDO, né? TDO, tu quer dizer. Isso. Eu fiquei pensando o que era, mas também não me ajudou muito, né? Sim, é que eu dei uma desligadinha aqui um pouquinho, 5 minutos. Sim, é que eu prometi 1 hora e já está passando, né? Porque agora esse sistema não desliga mais em 1 hora, então vocês têm que podar, tá? Porque se fosse o outro, ele desligaria em 1 hora. Então, esse é legal, então a gente já vai conversando, já pensando lá nas PICs, que entra aqui, já aproveitar esses da ADRI, né, do que vai aqui nas intervenções, e o que nós vamos nos deter nesses principais casos, talvez, né? Saúde mental não dá para faltar, claro, né? Mas entra a ansiedade, entra a questão da insônia, então já temos mais uma ampliação para fazer. Daqui a pouco uma unidade continua fazendo só para dor, que é o maior foco, que não dá conta, que tem vacina. Então, acho que é caminhar dentro do que é possível, né? Não é enlouquecer, mas pelo menos outro atendimento ele vai ter que começar a aparecer no sistema. Né? E o da tuberculose, ele é bem sério no sentido, né, de começar. Como é que é? É do oral, né? É o TDO, do tratamento diretamente observado. TDO, tratamento diretamente observado. Prazer, TDO, Núbia. Já vou saber. Isso, eu lembrava que era dar o medicamento na frente, né? Da unidade de saúde, né? Então, são coisas que estão entrando que a gente tem que ficar atento, né? Entra aqui. E nesse momento é o que a gente nos propôs, tá, gurias que não estavam? Nós vamos trabalhar os diagnósticos da enfermagem baseado nos indicadores do federal e do Estado. Chega por enquanto. Vamos tentar nesses aí, para depois ampliar conforme for a necessidade. Mas começamos por ali, que é ali que a gente vai ter toda a questão de recursos, é ali que a gente vai brigar para ter o material até, né? Eu não encomendei ainda e pedi, gurias, o material da aurículo, porque eu preciso ter um quantitativo, né? Eu preciso saber, eu tenho acho que 7 pessoas só inscritas lá que fazem, que me retornaram lá no grupo das PICs. Eu sei que se eu pedir para isso, tem muito mais, né? E quantitativo a gente vai decidir juntos também, de pedir para entrar aqui. Sono e repouso, então já pensei lá. Percepção alterada. Identificar percepções alteradas, observar percepção alterada. Daqui a pouco o grupo da saúde mental aqui vai ter mais intervenções, né, Carol?
Carol não me escutou. Integridade física ou segurança, medo da morte, medo do contágio, acho que aqui o Covid entrou direto, né? Até deixa eu dar o... Eu só fiquei com dúvida aqui se entra em qual dos dois, né? Porque integridade física é psicobiológica, né? E segurança é social. Então, não sei qual dos dois aqui, das necessidades que esses medos podem ser incluídos, tá? Tá. Daí nós temos que ler lá na Wanda Horta, Adri, o que significa a integridade física, se entraria aqui, e o da segurança. Então, esses medos, a morte em si entraria mais na física ou mais na segurança? Tá. Tá? A gente tem que qualificar, daqui a pouco até entraria nos dois. Mas temos que ver o que mais se encaixa, né? E medo da morte, medo do contágio, para você ter uma ideia, hoje de tarde me ligaram, agora é de tardinho, porque antes de eu começar aqui a testar os meus aparelhos, que uma paciente estava com Covid e ela fez um bolo e ela deu para uma pessoa de aniversário, e a pessoa estava com medo de comer, porque ela voltou a trabalhar hoje. E daí lá no telefone perguntava, mas ela podia estar fazendo bolo para vender no período que ela estava em isolamento? Sim, né? Meu Deus. Daí tu fica assim, ó, eu não gostaria de comer esse bolo, mas quanto será que a gente comeu e nem sabia, né? Sim, antigamente, antes do Covid, se a gente for olhar para cozinha do restaurante, quantos que a gente não voltaria? Ah, sim, se pensar, né, no local. Mas então a questão do medo do contágio, tu imagina para aquela pessoa, ela estava ali com uma torta enorme, linda e maravilhosa, e não sabia o que fazia porque ela estava com medo de ser contagiada pelo Covid. Eu disse, nunca tinha feito essa pergunta, né? Eu acho que se ela voltou a trabalhar hoje, ela já não está mais transmitindo, né? Mas pensei assim, ó, eu também ficaria com medo, né? O que vocês me diriam disso? Eu diria como eu seja feliz. Eu desejei bom apetite no final, né? Não está mais tão essa questão da pesquisa do quanto o Covid se mantém viável ali para infectar, né? Enfim, tem todas essas questões, acho que no início tinham mais medo, agora já não tanto, né? Então, sei lá, é deixar a pessoa decidir o que ela queria fazer. Eu disse que nunca tinha me perguntado isso. Mas se for comer, coma sem estresse. Comunicação prejudicada, que também vai ter, acho que nos da Rose, vai ter bastante essa questão, né, domiciliar, dedicar barreiras, facilitar a comunicação, facilitar a capacidade de comunicar sentimentos, orientar sobre comunicação afetiva, promover comunicação familiar eficaz. Então, estamos para religiosa ou teológica, crença religiosa conflituosa, risco de crença religiosa conflituosa. Ele tem alguns bem parecidos, Nanda, né? Os riscos, né? Proteger crenças religiosas, encaminhar para serviço, colaborar com o serviço religioso e apoiar crenças. A gente põe aqui o apoiar crenças, desde que não é ferir os meus princípios, mas desde que não seja aquela, eu vou só benzer e não vou mais tomar nenhum remédio, vou parar o tratamento, né? Então, às vezes, a gente tem que ter... Mas daí vai ter o aberto para explicar, né? Também. Qualquer coisa vocês falem, gente, sugerem, porque acho que tudo é bem-vindo para a Adri, para Jô, né? Capacidade para executar, orientar sobre terapia recreacional, regulação imunológica, deficiência imunológica, que é bem para ti, promover autocuidado, promover apoio emocional. E autoimagem, promover autoestima, obter dados sobre autoestima. O que é o Ctrl F aqui? O Ctrl F é que ajuda a localizar as palavrinhas lá no site. Ah, tá. Daí você colocou. Mas foi uma experiência interessante, André? Como foi para fazer?
Sim, sim. Depois que eu me encontrei com a Josi, ajudou bastante, clareou, e não adianta, a gente só aprende mexendo mesmo lá no site lá, né? Enfim, me faltou o nome agora, mas depois que tu pega o jeitinho, e aí esse Ctrl F, aí tu vai buscando tanto nos diagnósticos quanto nas intervenções, nas palavrinhas, ele vai marcando, então ajuda bastante, né? Achei legal, só gostaria de ter mais tempo, né, Núbia, porque, enfim, às vezes a gente chega em casa podrinha, assim, não tem muito neurônio, né, para ainda novamente para frente do computador, mas enfim, não sei quanto tempo a gente tem para tudo isso, né, para estar fazendo, para estar colocando no sistema, Núbia. A verdade é que a gente não tem um prazo fixo, assim, mas se a gente já conseguir colocar alguns, já ir testando, já fazendo, porque vai ser um longo caminho que nós vamos percorrer por aí e constante atualização, né? Então, nesse momento, eu sugeria para os teus, deixa eu ver se entrou outro meu aqui, não. Tem o da Silvane também, que ela mandou, que eu achei legal, mas foi o início também. A gente quer, assim, conforme vai, até o final do ano, a gente render alguma coisa, mas não vai ser uma coisa assim, fechou, completou e nunca mais. Sim, com certeza. Até porque ele passa por atualizações, né? Então a gente também precisa. Eu pensei assim, para o próximo, deixa eu ver quantas pessoas nós estamos. Gurias, alguém pega para mim uma listinha de quem estava aí, porque tem certificação depois. Sim, pode deixar que eu faço isso. Tu faz, depois tu me manda pelo WhatsApp, mas eu estou vendo a Rose, a Carol, a Beth, a Josi, a Vili, eu quero ver a voz da Vili também, a Alicineia estava, quem mais? Tem 10 aqui. Eu vou colocar aqui no grupo aí, quem eu esqueci vai acrescentando o seu nome, né? Vili, Josi, a Fábio voltou de novo, está aqui, está ouvindo, Beth. Eu teria mais, assim, vários que vocês mandaram para a gente discutir tudo, mas acho que pelo tempo, nós não vamos também fazer uma coisa muito longa, porque eu tinha prometido 1 hora só, já está na 1h30. Mas, assim, todas estão dando para entender nesse sentido, nós precisamos colocar aquele modelinho que a Adri fez, vou subir. O modelinho da Josi. O modelo é da Josi, tá. Eu me clareou bastante, Núbia, agora, porque, na verdade, a minha dificuldade agora é ver as palavrinhas ali, porque, tipo, a ideia, né, central da intervenção se tem, só tenho que ver as palavrinhas. Mas eu estou com bastante artigos, assim, para ler e ver. Se já está no artigo, é porque a palavra pode entrar, né? A gente daí vai ter que comparar esse artigo, porque eu não sei também de onde eles tiraram, né? Mas geralmente os artigos eles estão mais, assim, mas se é para um pessoal tipo de Santa Catarina, que eles validaram, eles fizeram um grupo de estudo por muito tempo, então são uns artigos que eu confio, que está tranquilo. Não peguem CIPESC, tá? O CIPESC ele não está atualizado nada, então ele é muito bom. No início eu era apaixonada pelo CIPESC, mas a gente viu que ele não dá, porque não... Deixa eu parar com essa apresentação. Porque ele não é atualizado, então ele foi uma coisa que foi um projeto. Nesse material, te mostrar para vocês, esse livro eu gostei bastante, ele tem toda a história, eu estou lendo os inícios dele, como foi construído a CIP, como é que foi, que tempo, que mudou, que não mudou. Então as partes iniciais dele são muito boas. E ele tem, que nem eu tirei as fotos lá, ele aparece os diagnósticos por necessidade humana básica e ele bota o resultado do lado. Então, o resultado esperado. Ele bota todos os diagnósticos com os resultados esperados, deixa espaço para a gente construir. Tem um espacinho aqui, se a gente precisar
fazer os nossos, adequar alguma coisa, e depois tem listas e listas de intervenções. Então, que inclui para todos os da mesma área. Daqui a pouco, assim, a gente pegaria, eu acredito, o próprio próximo presencial, poderia fazer xerox de algumas partes, dividir depois por necessidades e fazer um segundo olhar disso aí que a gente fez. Ah, vamos acrescentar tal coisa, tal frase dá, tal palavra pode. Então, esses materiais novos aqui, eu achei muito, muito, muito interessante. E o que eu quero conferir também, eu acho que daí a gente precisa estar já com esse material de vocês, imprimir cópias e dividir se os códigos pelo último CIP 2020-2021, que é esse aqui, se ele fecha com esses códigos que a gente está usando, porque se a gente usar de algum artigo, daqui a pouco ele já está atualizado para outra coisa. Então, isso tudo nós temos que agora botar no contra-cheque, porque depende de onde a gente pegou de lá, tá igual, não tá, mudou. Então, tem bastante passo pela frente. Então, agora, ter um momento de reunir e de fazer mini grupos, eu acho que vai ser necessário. Núbia, então, assim, ó, eu acharia bem válido, por exemplo, se a secretaria conseguisse esse livro para nós que estamos trabalhando em cima desses diagnósticos, né? Porque tu tem o teu, porque tu comprou particular, isso? Sim, Teu, né? eu comprei particular, claro. É que não dá, vale a pena comprar agora, Rose, que nem a gente conversou, Carol, e eu estava conversando antes, daqui a pouco, para botar para todas as unidades de saúde, ele é 2019 e 2020. Agora, 2021, vai ter o novo encontro e vai sair o próximo. Então, não é um livro que nós vamos dar para todas as unidades agora, porque daqui a pouquinho ele está saindo o próximo. Tu entende? Ah, tá. Uhum. Então, ele sai a cada 2 anos, como esse. Eu comprei porque eu queria ter e ver, né? Até sair o outro. Mas ele já está, nós já estamos em 2021. Então, ele já tinha que estar com outro, mas não tem ainda, porque a pandemia deu uma atrasada, né? Então, por isso que até a gente pensou, não, vamos, porque eu tinha já feito o pedido de Nanda, já tinha sido autorizado tudo, depois a gente passaria para a CIP, eu poderia até passar para essa CIP aí. Mas talvez a gente vai ter que ter alguém da ABEM, porque é tudo a ABEM que está por trás disso, para eles nos colocarem. Esse aqui é 2020, esse aqui é 2021. Então, esse aqui está bem gostoso também, e foi o pessoal da ABEM que fez. Então, eles falam toda a história, como é que foi. Então, isso tem acontecido há muitos anos no Brasil. É nós que estávamos, assim, muito atrasados. Vou dizer assim que eu me senti. Ah, tá. Agora que eu estou vendo, a Sara está aguardando para entrar. Não vou ter que sair, a Carol. Uhum. Bem tranquila, Carol. A gente te agradece, tá? Eu também tinha ali o teu para fazer. Né, Carol? Nós conversávamos antes também, né? A gente está conversando bastante, talvez os mini grupos de vocês. Daqui a pouco querem sentar lá comigo e a gente, algum horário, final de turno, a gente pode, eu só não vou estar amanhã, tá? Amanhã e sábado que eu peguei a minha concessão, e daí como saiu hoje, então eu já pedi uma folga, que amanhã eu tinha me destinado para isso com vocês toda manhã, então aproveitei para pegar minhas horas, que eu tenho um monte para tirar e daqui a pouco eu vou perder. Sentar com os mini grupos daqui a pouco. Hoje, quando tu puder, final ali, a gente mostra e vê, eu vou deixar esse material, vou levar para a secretaria também, que daí a gente pode combinar, talvez fazer um presencial, se não dá, mini grupo, para a gente tentar fechar de cada um. Hoje era mais a gente tentar tirar, assim, para a gente fazer o mesmo padrão, né? Já podem colocar resultados, colocar da onde vocês tiraram, né, a bibliografia, porque depois a gente vai ter alguém unindo tudo isso, né? E se puderem abrir as câmeras, quem puder, que eu vou tirar foto, tá? Antes que todo mundo saia. Isso, Rose. Bota só o rostinho lá, não precisa mostrar a camisola, Adri. Oi, Jô, que saudade. Não, é minha câmera mesmo que tá com probleminha, não tá ligando. Ah, tá. Não ia ter problema
minha camisola aqui de gatinho. Ai, que boa. Ô, Beth, também te queremos ver. Carol, antes de tu sair, dá um oi. Linda, Jo. O meu computador está com a câmera com problema. Então tá, dei um sorrisinho aí. Também não está ligando a câmera, Núbia. Tudo bem. Infelizmente. Tem problema. Jô, como é que tá para ti? Agora vamos conversar um pouquinho sem eu falar. Fábio, quem não, a gente não conseguiu apresentar aqui, não se sintam, como é que eu vou dizer, desmerecidos, mas senão a gente fica 3 horas, né? E a intenção, acho que os da Adri a gente pode utilizar para dar um exemplo para todo mundo, né? Como é que foi, Jô? Olha, Núbia, foi no início um pouquinho, fiquei um pouco perdida ali, eu estava colocando alguns outros que não era diagnóstico, daí depois eu ia procurar e, opa, não é, é foco, esse é julgamento, se familiarizar com o site ali da pesquisa mesmo, né? E Uhum. depois foi um pouco mais fácil, assim, mas ainda tem que estudar mais, né, ler mais sobre, e né, tá mexendo mesmo, né, para que a gente consiga tá tirando as dúvidas e tal. E uma coisa ali que eu não peguei muito bem como é que a gente faz para elaborar algum que a gente gostaria de fazer que não consta ali. Por exemplo, a gente pensou em ensinar o uso do preservativo, por exemplo. Vai ter também lá na questão do planejamento familiar, da consulta lá com os adolescentes, mas a gente não. Eu procurei a palavra preservativo e não achei. Como é que a gente faz para colocar essas coisas aí? Ainda Não, tem que. tu pode colocar, tá? Tu vai tirar se a palavra ensinar está, tu vai botar alguma coisa lá, mas tu pode, como é que eu vou dizer? O meio, seria o meio, né? Preservativo. A gente pode tá colocando, tá, certo. Vai individualizar, que nem era para o materno infantil. Se é uma criança de risco, tu vai encaminhar. Materno infantil é uma coisa só nossa. Então, vai ser o protocolo e as intervenções da Secretaria de Saúde. Então, tu usar um verbo que é permitido, se tem mais alguma frase ali, algum foco, julgamento, se tá ruim ou bom, o que tu queres atingir, mas o complemento tu pode usar algo que para aquele diagnóstico ninguém vai usar, por exemplo, a não ser para o preservativo. Então tá também, certo. tá? É uma palavrinha só que tu vai estar colocando, é uma partezinha, o resto todo tem que existir, tá? Sim. Beth, Obrigada. como foi para ti, Beth, querida? Eu que agradeço, Jô. Estavam bem bons os de vocês, viu, também. Então, parabéns. Hoje ficou mais claro para mim como fazer, né? Como a gente pegou a auriculoterapia, tem pouca coisa mesmo. Mas acho que nós já estamos a caminho. E tu vai ver que muitos que a Adri colocou, que as outras meninas iam colocar, a Rose vai colocar na atenção domiciliar, serve para os de vocês, né? Aquele paciente com dor, aquele paciente insônia, etc, etc. Então vai entrar. A auriculoterapia realmente, Beth, é o que eu não consegui nenhum artigo, né, com CIP. Daqui a pouco vocês vão procurar, eu também vou continuar procurando, e a gente vai se ajudando, né? Isso é função do grupo, né? Achei alguma coisa legal. Eu acredito que com esse livro, esses 2 livros aqui já nos ajuda bastante. Então podem marcar. Eu queria ver assim com vocês se hoje a Fábio iria e a Carol iria. Eu acho que só as duas que eu amanhã de manhã, que eu conseguiria ter, porque eu sei que vocês estão enlouquecidos das vacinas, etc. E o pessoal da urgência e emergência, a Rose e a Adriana, que seriam as convocadas, o pessoal da emergência também não iria amanhã, né? Eles não conseguiriam ir. Então, por isso que a gente até propôs de fazer online para tirar as dúvidas de quem precisa, começar a ver, mas marcar um presencial para daqui a pouco, nem que seja 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, sei lá. Mas para a gente não perder esses contatos, né? O que vocês acham, Miriam? Eu acho bem importante, Nubia, se a gente, claro, agora o que a gente diz? Que a gente já está no final do ano e que a gente não consegue assumir mais nada, né? Porque está todo mundo bem corrido. Mas eu acho assim que é um mérito para quem está participando, né? Fazendo isso, porque é
é uma coisa a mais que nós, né, temos que trabalhar além. Eu acredito que as gurias das unidades muito mais, né, porque tem questões que só mesmo a enfermeira que resolve. E então que não seja feito fora do horário de trabalho, porque a gente já tem os nossos outros a fazer e, por exemplo, eu estou procurando as coisas aqui que eu estou fazendo em casa, eu não estou fazendo no meu trabalho porque não consigo arrumar ainda um tempo para isso, né? E isso precisa de concentração. Então, sim, fazer os encontros, talvez nos encontros fazer tipo assim, dentro do encontro, fazer mini grupos, sei lá, para discussão, enfim, para poder ser mais rápido, porque são assuntos assim que delongam, né, de tempo, mas eu acho que a gente não tem que levar mais uma coisa para além do nosso horário de trabalho. A gente precisa ser mais valorizado nesse sentido, né? Porque É. isso já deveria ter sido construído há muitos e muitos anos atrás, né? Então, só agora que veio à tona mesmo. Então, né, não sei se as gurias concordam também, né, com o meu pensamento. Eu concordo com a Rose, tudo que ela falou é bem isso mesmo, né? Eu também fiquei fim de semana, né? Tá devagar, até concordo, mas assim, me esforcei o máximo, tentei, até entrei em contato com as gurias também, pra gente tentar trocar umas ideias ali, mas é aquela coisa que nem a Rose falou, daí um tem um compromisso, outro tem outro, a gente não consegue fechar muito, né? Os horários, e se pudesse dispor de algum horário ali, mesmo que seja apertado, para a gente também, como eu tinha te falado, eu iria amanhã, mas para mim também ia ser bem complicado, porque eu estou só com uma funcionária. Então a gente vai apertando as coisas, né? Vai até sobrecarregando os outros também, né? Mas a gente tem que arranjar algum tempinho para fazer isso, como a Rose falou, no horário, né? Que aí até é melhor a gente se encontrar, conseguir conversar melhor e ter esse tempo para trabalhar em cima disso, né? Uhum. É mais, eu acho. A Beth, tu tá fazendo vacina lá no Aparecida ou não? Tá fazendo o quê? Vacinas? Não. Não. No Covid, não, só. Sim, só as outras. Não. Porque o pessoal das vacinas eu sei que tá muito difícil, né? Josi, acho que vocês estão. Não sei se a Josi tá, mas tá muito difícil, Sim, né? nós ali no Conceição estamos, sim. A gente estava em 3 na sala de vacinas hoje no início da tarde, porque como abriu para os adolescentes, então o pessoal saiu da escola e a 1 hora estavam ali, e turmas, então a gente estava em 3 na sala de vacinas, uma só aspirando, uma aplicando e uma registrando. E, então tem uns picos assim que é difícil mesmo de pegar outra coisa, mas a gente vai administrando. Eu entendo que é complicado tirar as gurias, né? Tanto no horário como fora, porque tá todo mundo cansado também, né? Então hoje foi assim, pra gente não parar, né? Como tinha sido, vamos apresentar o primeiro, até se alguém estava na dúvida, pelo menos para ver, estou no caminho certo, estamos por aí, mas acho que não dá para a gente parar, nem que o pouquinho que a gente vai construindo, mas a gente vai aprendendo, né? Isso que eu acho que é interessante a gente continuar. Se tiver algum horário, uma proposta para vocês, eu sei que sexta de manhã da semana que vem é muito perto, deixamos para daqui 2 semanas o encontro e vai ser quem puder, né, gente? A gente nunca vai conseguir no horário do trabalho todo mundo e nunca nós vamos conseguir fora do horário todo mundo, né? A gente abriu para todos os enfermeiros, né? Tu vê que as pessoas estão sendo cobradas, porém vai cobrar, não é só o nosso grupo que vai ter que fazer, todo mundo vai ter que fazer, mas eu acho que, por mais que a gente está se esforçando, eu passei boa parte do meu feriado também em cima disso, a gente está aprendendo, né, gurias? Então, esse é o ganho que é algo que é para nós vamos levar para a nossa vida onde a gente for, né? Porque a gente está fazendo, apagando fogo, mas o que é nos cobrado do Corém em cima, a gente às vezes não está conseguindo, né? Então, meu super assim, obrigado por vocês, por estarem aí, né? 9, quase 10 da noite, a gente está ali ainda fortes e sobreviventes. Deixa eu tirar esse meu aqui do meu Nzinho aqui, porque senão eu fico ali. E não sei, vocês acham a opinião do próximo dia? Esse eu queria de vocês, Fabi,
Beth, Rose, Adri? A semana que vem eu acho um pouquinho complicado, porque eu já agendei várias coisas, assim, então como a gente se programa um pouco, né? Não sei, eu tô falando pessoal, né? Daí as outras também podem se manifestar. Só acho que para mim vai ser um pouquinho mais difícil, mas... Para mim também semana que vem é ruim, porque eu tenho um encontro com os municípios lá, né, Núbia? E eu tenho também o nosso comitê lá de óbito do HIV também, é tudo semana que vem. E aí, como a gente vem de uma semana curta, e aí, assim, né, tanta coisa que para organizar, né? E a gente trabalha sábado também, né? Todo mundo trabalha sábado. Então, acho que na última semana de outubro ficaria melhor, tipo 29, então, né? A gente sabe que vai ter que se organizar até lá. Também concordo, deixa mais para o final. Nós, principalmente por causa das vacinas, acredito que a semana que vem termine a faixa etária dos 12 anos. Depois daí vai ter os retornos, mas vai ter um prazo ainda, né, da segunda dose. Acredito que essa semana ainda seja um pouco mais puxada. A outra talvez acalme um pouco. E vocês acham que uma sexta de manhã poderia ser? Eu também, dia 29 ali, a última sexta do mês, ali eu posso. Semana que vem, é o pré do feriadão, tá? Eu não vou viajar, eu vou estar aí, para mim pode. Eu também não vou estar viajando, eu vou estar aqui, então para mim pode. E eu até gostaria cedo, assim, preferia 7h30, que a gente fosse para lá direto, né? Porque ir para o setor e sair 10 horas é horrível. A gente não consegue, não rende, tu tem que interromper as coisas, vão atrás de ti. Então vamos ali cedo, faz o que dá, por exemplo, até as 10, depois a gente vai para o setor, enfim, uma sugestão, né? Tá, eu só não sei se... Talvez, Núbia, para 1 hora cada grupo, né? Das 7h30, 8h30, outro da 9h30 às 10h30, sei lá. Mas assim, para não juntar tanto, porque às vezes a gente fica discutindo muito e não centraliza. Acho que isso também seria uma questão de considerar, né? Porque depois tu vai ser, no fim, a nossa central, né? Tu vai estar vendo todos eles, qual que está repetido, qual que pode ser acrescentado, todos eles vão estar ali impressos ou no apresentação, né? Não sei. Uhum. Eu só não garanto, a princípio a gente deixa para o dia 29, eu não sei se nós temos auditório livre, tá? Porque eu não estou lá, né? Mas eu vejo amanhã com a Eda. Se está livre, a gente já reserva para essa manhã, então, pode ser? Então, 2 semanas. E o que precisar, e alguém precisar nesse meio tempo, senão a gente pode até em outro lugar também, né? Direitinho, Nubia, o que eu preciso acrescentar ali no meu e da Josi, na questão do orientação para o paciente e resultados, né? É isso que tu quer? Isso. Subdivide as intervenções em 2 itens, né? E o resultado. E a bibliografia, tá? Para depois a gente, porque nós vamos distribuir isso tudo para a Tainá, que ela vai meio que compilar e contar a história. Eu coloco o acesso, né, do site. Isso daí é a CIP 2019, né, com aquele acesso ali. Perfeito. Acho que é por aí, Gurias. Estamos de parabéns, tá? Rose, Adri, Fábio, Zoe e Beth, que ficaram até o final, tá? Muito, muito obrigada. Acho que a gente está aprendendo uma coisa nova que nós vamos ter para a nossa vida, né? Vai ser história isso bem. Todo mundo vai utilizar e azar, quem não estiver participando e não quiser, vai ter que engolir o que a gente fizer, né? A gente quer que todo mundo participe. Mais cabeças ajuda, né? E nós vamos começar, e daqui a pouco vai aparecer coisas, nós vamos rever, e assim vai. É uma construção, mas eu acho que é um caminhar que a gente já está andando legal, né? Eu conversei com a Thaís, só para vocês saberem, a Longaray. Ela está ajudando a fazer os diagnósticos, então ela se colocou também disponível. Nós vamos até convidá-la para vir. Que tem os diagnósticos do Corém. Eu peguei do Corém de São Paulo também, eu gostei de alguns. E que tem ali, mas ela disse que ela não tem conhecimento de ninguém que fez assim no sistema. Que por ela nós vamos ser os primeiros. Então, isso eu estava com a esperança, né, que ela me dissesse, tal município já está no sistema. Daí a gente já ia pegar algumas dicas, né, o que deu certo, o que não deu, o que eles fizeram. Mas eu gostei que a gente usou a necessidade humana básica de Nanda,
tá? E tem várias outras necessidades, tem outros autores também nesses livros aqui. Tem alguns que estão usando umas adaptadas também. Mas a base geral é das necessidades humanas básicas, né? Então, nós estamos nesse caminho já coincidindo com a maioria, então isso me deixou mais tranquila. A questão do que o livro traz, de a gente poder usar o encaminhar, que para mim também era duvidoso, né? Se a gente puder daqui a pouco assistir de novo as duas palestras lá das meninas, das Sheilas, né, que nos dá uma ideia de como usar, o que é foco, o que é julgamento, o que não é, para a gente ter isso bem tranquilo e daqui a pouco escapa da gente a outra ponta, né? Olha, mas está usando tal coisa que não pode. Então, acho que a gente está num caminho sem volta, né, gurias? Vocês entraram aí e eu sei que não é, que é puxado, que a gente está quase todo mundo fazendo fora do seu horário, mas me coloco à disposição no que eu puder, porque eu também estou aprendendo junto, tá? Sentar lá com nós, se alguém quiser para até daqui 2 semanas, precisar. Eu só não deixo levar meus materiais, mas eu impresso, a gente tira xerox, a gente vê. Mas acho que o da Adri serviu de bom exemplo, então só pensar quem não fez ou quem precisa adequar, só para botar os intervenções usuário e profissional, que a gente for orientar e fazer. E o que o cuidador ou o paciente ele tem que fazer também. E bibliografia e resultados, tá? Muito obrigada, gurias. Uma palavra de como foi nosso encontro? Muito bom. Bom. Boa noite a todos, um abraço e foi muito Vamos bom. sonhar com a CIP. Isso aí, final de semana, CIP. E vacinas, né, João? Boas vacinas para vocês. Sim, boa noite, obrigada. Boa noite, beijo a todos. Boa noite. Boa noite. Então, encerramos a nossa gravação.